Está chegando aqui para trazer mais opinião, mais visão dele aqui para a gente. Muito obrigada pela sua presença, Fábio. Eu que agradeço o convite, Paulo, Isabela, prazer falar com vocês de novo, com o Cabral que já está aí atazanando, né, como sempre, mas obrigado pelo convite. Nem coloquei ele no quadro ainda, porque senão ele vai ficar atazanando. Deixa eu fazer a minha perguntinha primeiro, daqui a pouco ele vem para cá, viu? Ô, Fábio, para a gente começar, né, exatamente essa nossa conversa, eu queria falar um pouco mais sobre essa movimentação pós-Fed, né? A gente está vendo aí, os mercados abriram agora há pouco lá fora, em queda, por sinal. Pela manhã teve uma oscilação ali dos futuros, mas agora já está mais sinalizado exatamente um movimento de queda para as bolsas americanas. Você acha que a gente pode ver aí um dia realmente de ressaca nos mercados, investidores ainda digerindo a decisão, não só especificamente a subida, né, do 0,75 ali de política monetária do Fed, mas o tom hawkish do comunicado? Eu acho que sim, Paulo. Eu acho que o mercado agora acordou de vez. O mercado ontem até deu um sinal muito ruim durante a coletiva de imprensa do Paulo, que ficou num sobe e desce meio perdido, quando o tom dele estava sendo duro desde o começo. E agora é aquele dia da ressaca onde você vai fazer conta e ver que se o Fed está falando que vai acabar o ano numa taxa média de 4,675, 4,35, e o ano que vem ele vê a taxa indo para 4,675, o mercado já está colocando ela para cima de 5%. A gente teve um dado agora de manhã que saiu, o seguro de pedidos de desemprego, saiu muito forte, o que mostra que o mercado de trabalho, que é o calcanhar de Aquiles do Fed no momento, continua extremamente aquecido, e que talvez a única brecha que ele deixou de um erro de cálculo dos modelos dele foi que ele acha que resolve o problema com o desemprego perto de 4,4. Hoje a gente está em 3,6. O mercado acha que aqui a coisa só desacelera com o desemprego indo para cima de 5. Então, assim, essa briga dos juros terminal é onde começam a fazer agora a conta do mercado. Vamos parar onde o Fed está falando ou vamos realmente ter que ir além dos 4,75, que foi o que o Fed sinalizou para o ano que vem? Uma postura mais dura, a projeção é que o crescimento da economia americana vai ter que enfraquecer aí mais do que se esperava para trazer a inflação à meta de 2% nos próximos 2 ou 3 anos, né? As consequências de uma recessão americana são fortes tanto para a economia quanto para o mercado, né? Qual que é a sua projeção? Eu acho que ontem o Paulo deixou bem claro que eles não estão preocupados mais e vão sacrificar o crescimento e já avisaram para se preparem, porque assim, vamos crescer menos e por um longo período. Da mesma maneira que o Cabral estava falando sobre o Banco Central brasileiro deixar claro que juros no Brasil não tem espaço para cair tão cedo, o Banco Central quis dar esse recado ontem, o Fed deixou claro aqui, olha, eu vou subir os juros para níveis bem restritivos, que provavelmente na cabeça do Fed é o 4,75 no começo do ano. Alguns do mercado já têm entre 5 e 5,5, e eles permanecerão assim, independente de crescimento estar sacrificado, de desemprego estar aumentando. Então agora é aquele momento que o investidor tem que começar a fazer conta. Tem que olhar para o S&P, por exemplo, que ainda está negociando aqui perto do 3.800, com múltiplos de 17 vezes, olhando lucros futuros de um ano a $230 e começar a estimar, será que a gente vai conseguir manter isso daí? Porque é uma espiral, menos crescimento, mais desemprego, uma inflação mais alta, que mostrou essa semana. A Ford falou, olha pessoal, a inflação está me custando 1 bi extra nos meus custos. Isso tem que bater no lucro. E até agora, a única variável que o mercado não teve coragem de bater foi nas expectativas de lucros futuros, que devem dar uma bela recuada, dado esse ambiente que tem tudo para ser recessivo. Agora, falar que os Estados Unidos vai entrar numa recessão, a gente precisa esperar um pouco, porque a economia aqui é um bicho esquisito, é um bicho de vida própria, e ela adora fazer acadêmico passar vergonha. Então, por enquanto vamos fazer conta que vai diminuir bem o ritmo das coisas, lucros devem cair, as bolsas vão se ajustar, mas recessão eu prefiro esperar um pouco ainda para ver aonde vamos parar, porque como vocês falaram, os Estados Unidos afetam o mundo inteiro, e tem lugar que está com um tapete muito alto, com sujeira embaixo ainda, além
muito além dos Estados Unidos, né? Muito maior que os Estados Unidos. Meu amigo, a parada é o seguinte. Estados Unidos ainda. O que eu tô pensando, e você, por favor, que tá aí, me ajude um pouco mais. Daqui a uns 40 não, daqui a uns 20 dias começa a temporada de balanço. Porque nós estamos... Aí é muito rápido, né? 30 de setembro, 10 de outubro já sai do JP. Que geralmente é o que puxa a fila. Aí você tem setor de bancário uma semana e depois as demais. E o JP já vai falar em PDD. Provisão de devedores duvidosos, para dizer, olha, tá complicado, o negócio aqui não tá indo bem. Então você, assim, acredita que o mercado ele pode ficar meio parado esperando esses balanços do tipo, sobe meio, cai meio, sobe um, cai dois. Sim. Então, no geral, ele vai estar lateral. Pode até ter tido alta da gente falar, caramba, a ICP subiu 1,5%. Aí 2 dias de queda de 0,70%. Até começar a temporada na visão dos bancos para ver como é que está a pessoa física, PDD, e depois na visão das empresas de consumo. E aí, o consumidor está batendo na porta? Ou vai fazer que nem o Walmart? Olha, só estou vendendo comida e bebida. Eletrônico aqui tá micado. Então você acha que pode acontecer isso, essa lateralização até a temporada de balanço? A gente tem aqui nos Estados Unidos, o futebol americano é o carro-chefe dos esportes. E a gente tem um time que nos últimos 20 anos dominou tudo, que é o New England Patriots, que era o time que o Tom Brady jogava. E o técnico o Flamengo daí? Não, que classe Flamengo, cara, para. O técnico do New England, ele é extremamente famoso porque ele é um cara que ganhou tudo, bateu todos os recordes, mas ele é um estudioso da arte da guerra. E ele tem uma maneira de fazer o time jogar, que a gente chama aqui, que é a morte por 1000 cortes. Ele vai te cortando aos poucos, ele vai te cevando, o adversário morre no meio do caminho porque não aguenta mais sangrar. Muitos analistas usam essa expressão para que vai ser o mercado daqui para frente, que eles falam que vai ser a death by 1000 cuts, que é um mercado lateral que vai cair aos poucos, porque vai se ajustando, com relâmpagos de alegria, porque vão vir notícias boas no meio do caminho, porém aquela coisa que quando você ampliar a foto e olhar, você vai ver, caiu 15% no mês, só que você não percebeu. Porque ele cai 1, sobe meio, aí fica 3 dias caindo 0,8, aí sobe 1, e por aí vai. Só que no agregado, a hora que você olha, você fala, cara, o S&P está 3.400 agora. Foi 15 de queda, 10 de queda, e eu nem percebi. Então, essa é a toada que a maioria dos analistas estão olhando para cá agora. Por quê? Porque muitos do que estão no mercado hoje não entendem que são 5% de Fed Funds, 4,5% de Fed Funds, porque chegaram quando os juros não existiam. Isso é uma terra nova para as pessoas. Você olha a reação, você olha os mercados de risco, como os criptoativos, a coisa está negociando ainda com prêmio, você fala, meu amigo, 4,5% de juros já. É realidade, vai chegar em dezembro. Então essas coisas vão demorar para ajustar. O consumidor americano, ele é endividado por natureza. Isso é outro problema que a gente vai ter que entender como vão lidar com isso, porque os próprios bancos há anos não se preocupam com isso, porque o rotativo funciona. Só que agora é um rotativo com juros. Por exemplo, a moda aqui, você agora pode parcelar as suas compras, coisa que não existia antes. Eu vejo pela minha conta, eu tenho conta no Citibank. No começo do ano, se eu quisesse parcelar alguma coisa da fatura do cartão, os juros anual não chegava a 3%. Eu fui olhar hoje de manhã, já está a 10%. Isso vai aumentando. Só que o americano tem o mesmo problema que o brasileiro. Faz a conta da prestação, não faz a conta de quanto a mais ele está pagando. Ele vai ter que aprender a fazer essa conta, porque vai pesar no orçamento. Um dado que saiu recente, hipoteca, não que seja um problema o mercado imobiliário, porque não tem alavancagem hoje. Isso eles estão bem tranquilos. Mas o custo da hipoteca no orçamento da família já está chegando em 40%, por causa da perda do poder de compra. Então essas coisas começam a preocupar, sim, tanto que, como a gente estava conversando o Cabral há pouco, porque eu acompanho bastante o Cabral no Morning Call dele, tem governo que está mandando cheque para a família para ajudar, cheque para comprar material escolar, cheque para comprar uniforme, ou seja, jogando uma lenha na fogueira, mas ao mesmo tempo tentando ajudar o cidadão que está sem grana. O Walmart não mente. Todo mundo está comprando comida e olhe lá. O Extra
não tem dinheiro. Esse é o grande problema. Aí, vamos lá, vamos continuar no papo aqui. Você acha que o mercado americano hoje, olhando na visão de economista, está mega bipolar? Por quê? Você pega dados de casas que já estavam usadas. Você pega um mês de menos 19 e outro mês de mais 12. Aí você pega o PMI de serviços horroroso, mas quando saem os dados de serviços, ele vem bem. E aí, que loucura é essa aí? Como controlar o navio que cada hora manda para ir para um lugar? A gente viu há poucas semanas atrás, e a gente estava conversando sobre a reformulação do ADP. As próprias agências que mensuram os indicadores não estão entendendo o que está acontecendo no mercado americano de trabalho, no mercado de hipoteca, no mercado de consumo. Então está todo mundo reaprendendo. E a gente, infelizmente, vê essa volatilidade. Agora, por exemplo, eu moro aqui. Eu estou aqui há quase 10 anos. Eu vi a gasolina vindo de 5,27, abasteci antes de ontem a 3,23, ou seja, já são $2 na veia. Eu estou vendo a fatura do supermercado semanal começar a voltar cada vez mais próximo do normal. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ver dinheiro sobrar no meu orçamento para aquele almoço de domingo fora. Tem que almoçar em casa. Então, a gente ainda está se adaptando ao que está acontecendo, porque realmente o básico está melhorando muito, mas, por exemplo, não dá para ir num restaurante. Ou se for no restaurante, você tem que começar a dar aquele downgrade da qualidade. Vai num fast food, vai num restaurante de cadeia, não vai naquele italiano mais famosinho, porque a conta não fecha. É isso que a gente está vivendo aqui agora. Fechou. Eu tenho mais várias. Pode fazer, Cabral. Então vamos lá. Lá do Twitter, você deve conhecer Roderix, que é o Rodrigo, sim, que trabalhou na Constellation e etc. Ele participou de um cenários aqui, acho que foi o segundo programa que eu gravei. E uma das coisas que ele falou é o seguinte: olha, quem está chefiando hoje as mesas do JP, do Citi, do Goldman e fora, tem 35, 40 anos. Ele entrou no mercado em 2007, 2008, ele nunca viu crise. Ele não sabe o que é crise. Ele não sabe o que é juros disparar, a não ser em eventos muito rápidos, tipo World Trade Center, alguma coisa pontual, mas nada aquela crise pesada, porque na época que teve subprime, ele estava começando a carreira, então ele não tinha nenhum poder de decisão. Por que essa pergunta? Que eu perguntei para ele o seguinte: fluxo para Brasil. Como é que é fluxo para Brasil vindo de gringo nesse momento? Ele falou, ó, na minha visão, o fluxo vai dar uma estancada. Por quê? Porque é muito mais fácil eu chegar para o dono, quando eu tiver reunião com o RI, com o dono da ação lá na capital aberto, e falar, poxa, eu perdi em Nova York, eu perdi em Chicago. Pô, mas você perdeu no Brasil? Pô, tomando um pau aqui nos Estados Unidos, o que você foi fazer no Brasil? Então você acredita, na visão de quem está aí fora, que esse grande fluxo que a gente teve absurdo, janeiro, fevereiro e março, teve um repente em agosto, ele tende a ficar de lado? Tipo assim, podemos ter mês de 2 bi, 3 bi, mas nada aquele de 15, 20 tri durante um bom tempo? Ou tô maluco? Olha, Cabral, eu respeito muito o Rodrigo, ele é um pouquinho mais velho do que a gente, mas estamos no mercado há quase o mesmo tempo, ele deve ter uns 10 anos de diferença, mas eu entrei em 98 no mercado. E vamos olhar para o mercado agora, tá? Nesse momento, com tudo que está acontecendo. Tem uma variável no Brasil que é única comparado com o resto do mundo. O nosso ciclo de juros praticamente acabou. E o cara precisa aplicar dinheiro em algum lugar. Então, assim, ele vem aplicar aqui. Independente de eleição, independente de governo, aqui o Brasil ainda é um bom lugar para se aplicar dinheiro. Pega uma NTNF, pega aí uma curva de DI com prêmio, aplica e surfa o carrego. O dinheiro vai vir. A velocidade que muda, por quê? Muito do dinheiro que saiu nessas últimas semanas foi para tapar buraco das porradas que essa turma está tomando no resto do mundo. E Brasil, essa é a grande realidade que as pessoas têm que entender, por mais que a gente tente ser patriota sempre. Brasil num portfólio global é zero merreca. Então é muito pouco para o cara. Ele não vai aumentar isso justamente pelo que você falou. Ele aumenta e toma uma porrada aqui, ele está na rua. Agora, o dinheiro vai continuar vindo
enquanto os outros bancos centrais estão se ajustando. O nosso juros já está redondo, a nossa inflação já está mais bonitinha, o nosso horizonte está um pouco melhor. O que vai gerar uma volatilidade do nosso horizonte é esse pequeno evento político que a gente tem aqui há algumas semanas, que vai dar uma chacoalhada, mas depois passa. E o gringo gosta do Brasil. O gringo sabe operar o Brasil. E é um mercado que tem segurança jurídica para o gringo. Então ele olha, estava falando com um cara hoje de manhã de um hedge fund, ele falou, não, imagina, mas tem a Polônia. A Polônia está do lado de um lugar que pode cair uma bomba atômica daqui a pouco. Você vai pôr seu dinheiro lá? No meio de uma guerra Rússia e Ucrânia, e o russo falando que tem armas de destruição em massa para defender a sua terra? Fica difícil. O Brasil até disso está longe. Então ajuda e tem um carrego que é uma delícia e o gringo sabe usar. Agora, a velocidade muda. Com as incertezas daqui e com as contas que a gente tem que fazer aqui fora de o Fed vai para 5, a Europa vai acelerar, a inflação vai começar a mostrar um alívio, aí ele vai dosando, fica um conta-gotas, mas é um fluxo que, na minha opinião, vai continuar persistente. Tanto que nós estamos com o dólar se valorizando quase que 20%, 16% perante todas as moedas, e o nosso real está bonitinho, não está nem no 5,20, quando em outros tempos o nosso real ia estar 7. Por mais que as pessoas relutem em aceitar, o nosso real ia estar 7. E aí sim que não ia ter Disney, não ia ter nem Netflix, porque não ia dar para pagar a fatura aí no Brasil, convertendo o dólar a R$7. Fechou. Acho que a Débora tem perguntas. Sim, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre as empresas de tecnologia, né? Trazer essa questão aqui das empresas de tecnologia, porque com juros mais altos, né, nos Estados Unidos, atrapalhando inclusive o desempenho dessas empresas, né, com o impacto do custo de capital, a gente não pode desconsiderar essa decisão do Fed, né, levando em conta esse cenário. O cenário está mais desafiador, na verdade, né, e ainda mais para essas empresas, agora que a gente tem, ainda mais depois desse comunicado do Fed. Mas a Nasdaq tende a cair ainda mais depois de tudo isso. Como que você tem visto assim, esse efeito desse comunicado, essa decisão do Fed em cima do setor de tecnologia? Olha, pensando em tecnologia, imagina que o nosso amigo Mark Zuckerberg perdeu 71 bilhões esse ano nessa brincadeira toda. 71 bi saiu do bolso dele e evaporou por causa do mercado. Por um lado, sim, as empresas de tecnologia, principalmente as de crescimento novas, que surfaram uma onda de VC, você ia lá, virava um unicórnio, do nada, você já virava um cavalo manga larga, garanhão, porque todo mundo queria investir em você, isso acabou. Isso não vai mais existir tão cedo. Porém, tem um lado bom que vai começar a acontecer em breve, e eu acho que é a grande aposta para o último quarto, começo do ano que vem, que são essas grandes empresas que estão sentadas em muito dinheiro, Apple, Google, a própria Facebook, vai olhar para esse mercado e vai sair comprando para acelerar o crescimento próprio e minar a concorrência. Eu não me surpreenderia se a gente tivesse, em breve, uma grande onda de mergers e acquisitions aqui fora, dos grandes indo lá olhando o mercado, porque os pequenos estão quebrando, estão com dificuldade, e começar a encarteirar, porque essa é a maneira mais rápida de você acelerar seu crescimento, e comprando a preços baixos. A gente teve um deal da Adobe agora que pagou 20 bilhões numa empresa buscando melhorias, eu não vou lembrar agora de cabeça o nome da empresa e o que ela faz, a Adobe encarteirou, vai acontecer a mesma coisa, os grandes estão indo às compras, a gente tem que sempre lembrar, tirando o Facebook, que o Zuckerberg tem o objetivo de construir o metaverso e está torrando tudo o que ele pode nisso, Apple está sentado em caixa, Google está sentado em caixa, a Amazon está sentado em caixa, a Nvidia tem caixa, os grandes vão às compras. Então não vai ser o mercado, não vai ser o investidor, vão ser as grandes corporações. E aí, se você investe em empresas boas e de qualidade, você vai se beneficiar com a melhora do portfólio delas e com a aceleração de crescimento nos próximos anos. Então eu acredito piamente que a gente vai ter um mercado muito forte nos próximos 2 anos de fusões e aquisições dos grandes, indo ver essa promoção que vai ter nos pequenos. Fábio, queria trazer um outro ponto aqui para você. Na verdade, eu tenho uma pergunta e tem uma outra aqui do chat. Hoje, né, a gente viu também outros vários bancos centrais aí fazendo seus ajustes monetários, elevando juros, né? Só neste ano, mais de 90 já, no total, subiram suas taxas. Mas eu queria destacar especificamente a Inglaterra, subiu aí 0,5%. Porém, o Japão, né, que não subiu, mas fez uma intervenção ali na moeda.
Quais reflexos para os mercados você acredita que esses movimentos podem acabar trazendo? Bem, a gente vê o primeiro reflexo é o dólar, que não para de subir perante tudo e todos. O mercado perde a confiança. O governo japonês tem um problema muito sério de estabilidade monetária lá, defendendo essa política de juros zero. Mas, ao mesmo tempo, ele também não tem muito como subir juros lá, que ele mata o japonês. Um país que tem uma dívida PIB de quase 300%, qualquer respiro para cima nos juros, você enforca toda a economia. Vai custar caro. A semana passada tinham boatos que o primeiro-ministro o Kuroda estava conversando com o G7 pedindo autorização para intervir mesmo, como ele fez hoje, porque tem que até ter um apoio do G7 para você intervir na moeda. A Inglaterra é um caso à parte. Na minha opinião, a Inglaterra e a Europa, que eu fui extremamente criticado desde o começo do ano, quando falei que a Europa ia pagar a maior conta dessa bagunça toda, para mim a Inglaterra desistiu de combater a inflação, porque nesse momento, independente do falecimento da rainha, você vir só com meio, quando você ia, o mercado esperava 75, você está jogando a toalha. E essa conta vai chegar no inverno, que vai ser pior ainda. A Europa está lascada. Eu digo mais, a Europa está uma América Latina no continente errado. A conta lá vai ser muito alta. Fábio, tem uma outra questão, só para a gente finalizar aqui do nosso chat, o Rodolfo, que está perguntando. Ele fala o seguinte: bom dia, Fábio. Você pode comentar se os estímulos lá na China serão suficientes frente à inflação global para tentar estimular o consumo e reativar o real estate? Olha, hoje de manhã, mais um banco rebaixou o crescimento da China para o ano que vem, para baixo de 5%. Eu vou esperar outubro agora, a gente vai ter o grande congresso, onde o Xi Jinping deve ser reencaminhado, o segundo primeiro-ministro chinês a ter um terceiro mandato. Honestamente, eu acho que se a gente for depender da China, a gente está ferrado. A China tem sérios problemas estruturais, o Xi Jinping foi ganancioso quando não deveria ter sido, e a conta lá também está esquisita. O mercado de crédito extremamente fragilizado, o mercado imobiliário extremamente fragilizado, e o Xi Jinping esqueceu de uma coisa: por mais que ele possa ser a maior economia do mundo, o maior PIB do mundo, o mundo ainda gira em dólar, e ele precisa ter colateral para fazer as coisas dele. Ele foi se livrar das reservas de dólar, está com um troco lá só, e agora ele não tem como pôr colateral no mundo para as coisas. Ele vai ter que se abraçar com o Putin e tentar resolver essa situação. Eu acho que a China deu um tiro pela culatra. E, infelizmente, nós brasileiros vamos pagar, porque a gente precisa que eles comprem tudo nosso. Mas eu não vejo a China andando como ela andou nos últimos anos tão cedo. A China está pisando em ovos e deve ficar assim por um bom tempo. O que adianta dar estímulo se o cara não sabe nem se vai conseguir receber a casa que ele já pagou? E mostra como o mercado lá tá... E mostra como o mercado lá está mais bipolar ainda, porque olha o que acontece, você vê, a China fala assim, olha, eu vou deixar os pais depositarem dinheiro nos fundos imobiliários dos filhos, aí o mercado sobe 15%, o minério de ferro explode, aí eles falam, puta, mais uma construtora quebrou, despenca tudo de novo. O mercado lá está fragilizado. Eu até acho que o terceiro mandato do Xi Jinping vai ser aquele famoso resolve aí, meu amigo. Você fez isso, agora você tem 5 anos para resolver e depois a gente vê o que acontece. Porque a coisa lá está bem esquisita. O mundo está esquisito. Esse é que é o problema. Mas a China tem problemas e a gente vai ficar sabendo no tempo. Porque, infelizmente, a gente também não tem acesso à real situação chinesa. Esse que é o problema. Não tem os dados, né? Os dados nem sempre confiáveis, então... Não são confiáveis a divulgação dos números, né? E por você falou aí no ponto, o mundo está esquisito... Esquisito foi a notícia que a gente trouxe aqui ontem. É uma pergunta aqui do chat do Boi11 sobre o congelamento de preços na Inglaterra, né? Eu particularmente achei muito esquisito também. Mas sendo aí o primeiro passo, né, da Liz Truss, ele pergunta para você por que a Inglaterra congelou preços de energia? Ué, não é neoliberal? Então, a Inglaterra achou que estava elegendo uma nova Margaret Thatcher e ela chegou no poder e virou uma Cristina Kirchner. Porque logo de largada congelar preço, a gente que mora aqui no Brasil, ou aqui é brasileiro, a gente lembra bem o que acontece. A gente tem brasileiro pagando conta de luz extra aí até hoje por causa de uma canetada. Agora, infelizmente,
a Europa não tem saída, eles vão ter que se reinventar. O europeu se preocupou demais com a nossa Amazônia e esqueceu de limpar a sala de jantar deles. Agora está cheio de prato para lavar, tem louça espalhada, o sofá está uma bagunça. Europa, você só tem um problema, a gente é um país tropical, a gente pode ficar o ano inteiro fazendo caca que a gente não passa frio. Vocês riram quando os Estados Unidos avisou em 18 que a Rússia ia ferrar vocês e vocês não acreditaram. Agora o Putin está de um lado rindo e vocês vão estar do outro lado passando frio, com uma inflação alta, com atividade zoada, uma população que não quer trabalhar, que é um problema sério lá também, e a conta chegou. Então esquece a Amazônia, foque em arrumar sua casa, porque está uma zona aí a sua casa, e é um problema sério. Congelar preço. Vocês perceberam que tudo remete ao nosso década de 80 de Brasil? Parece Mas que aí eu discordo um pouco. Aí eu discordo um pouco. Eu acho que congelar preço nesse momento é um congelar preço subsidiado a diferença a favor da empresa. Mas o Cabral vai ter consequências? Vai ter consequência em dívida pública, também, mas se eu não fizer isso, eu estouro a inflação. Mas e um subsídio ou alguma outra forma? Então, foi isso que eles estão fazendo. Ele congelou o preço e essa diferença ele subsidia para a empresa, mas que nem o modelo alemão. Eu já vou do lado do Fábio. Nós aqui passamos isso na canetada, não podemos esquecer, em 2016, se eu não me engano, né, no governo Dilma. Tá, mas que é o governo Dilma, anta da Dilma, bem, ela queria controlar o IPCA. É diferente para poder não estourar. Lá nós estamos com uma guerra. A gente está em ambiente de guerra, num produto que eu não controlo, que se eu deixar liberal, a Inglaterra literalmente vai para 30% de inflação ao ano. Ué, que faça outra medida. Que outra medida? Se o gás não é meu, se o gás vem da... Eles já fizeram de ICMS, no governo anterior já fez isso. Mas congelamento de preço, uma hora a conta vai vir. Ok, mas qual é a solução? Para um produto que eu não tenho. Esse produto Fábio vende. Fábio me diz, não, vou te vendo. Então eu tenho que congelar, porque senão o produto vai ficar tão raro, tão caro que eu me ferro. Isso vai ferrar o quê? Conta pública. É conhecido, vai se ferrar a conta pública. Mas eu tenho que ferrar a conta pública nesse momento, porque senão você não vai ter consumo de gás. A inflação explode no país na boca do inverno. E aproveitando eu tô que a igual gente está o Fábio falando aqui, eu acho que ela está muito mais Kirchner do que a Tati. Ela está Kirchner por decisão. Imagina o gás liberal. O gás na Alemanha subiu 300% em um ano. Imagina se subir 1000%. A população passa frio, morre. Sim, claro. Mas isso não é só eles lá, né? A Europa como um todo está passando. Então, por isso que nesse momento eles estão atuando. A ideia é fazer isso até março, quando passa o inverno. Só que tem que combinar com o Putin, né? Nada é mais permanente do que um programa provisório do governo, já dizia a Mises. Mas, voltando a uma coisa, acabou de sair aqui. Prova é o nosso auxílio aqui, tá? Estendido já. Os funcionários metroviários da Inglaterra acabaram de avisar que no dia 8 de outubro eles vão parar e vão caminhar pela Inglaterra porque eles querem um aumento. Aí você congela o preço, eles adiaram isso. Dia 8 de outubro, eles acabaram de soltar aqui que eles vão parar, o sindicato avisou, e vão andar pela Inglaterra pedindo o aumento de salário deles. Isso que é metroviários? Metroviários. É porque é ferroviários, é dia 1º de outubro. Ferroviários. Não, é ferroviários. Ferroviários. É ferroviários, desculpa. Foi erro de tradução meu. É que a gente fala metrô, o que tem que fazer, Cabral? Eu concordo com você que o governo tem que fazer alguma coisa, mas assim, o problema é, a solução tem que ser uma coisa construtiva e não como eles vêm fazendo há anos, que é rir do Ocidente, rir da América, porque não gostavam da fuça do presidente e ferrar o povo agora. Esses caras têm que ser julgados. O que eu acho engraçado, principalmente agora que a gente está no Brasil numa época de eleição, a gente esquece dessas coisas e foca muito na figura da pessoa, foca nas ações. O principal ação, o governo alemão riu na ONU, riu em encontros privados, todos os vídeos estão aí. E ficaram na mão de um maluco que não tem nada a perder. E agora quem vai pagar essa conta gigantesca é o povo. Esse que é o erro. E a gente tem que olhar sempre isso. Não olha a cara de quem é, olhem as ações, porque o que pega na nossa vida são as ações, não são as palavras, não é o penteado, é a ação que esses caras fazem, porque eles têm um poder gigantesco de literalmente ferrar a nossa vida com umas besteiras que fazem. A gente fica lá olhando a fuça do cara, eu não gosto dele porque ele é loiro, eu não gosto dele porque ele é laranja. O cara avisou, a conta está na Alemanha, 300%, 1000%, a Itália, que vai ter eleição agora ferrada, por causa...
o cara é bobo, o outro é não sei o quê. Só que um é bandido, o outro é mau caráter, o outro é isso. A gente tem que olhar as ações de um governo e não real, o rosto. né? Eu Hoje concordo em dia, sempre. deixa eu só complementar. Hoje em dia, a política parece que é política de Instagram, né? Exatamente, outro dia eu li um artigo sobre isso. É o que dá reação bonitinha aí, né, nas redes sociais. E o mundo real não é o mundo do metaverso. Acho que vai muito em linha aí com o que o Fábio falou. Eu concordo 100% contigo. Mas eu consigo fazer uma usina atômica funcionar até sábado, meio-dia? Não, mas por que você não se Então como é que eu vou resolver o problema do inverno? Mas você foi alertado anteriormente. Ok, errei. Mata todo mundo. Errou. Pega coletivamente e mata. Pega um terço da população e morre. Hoje, 22 de setembro, 11 horas e 22 minutos. Nós estamos há 40 dias do inverno. Há quanto tempo você foi alertado? Ok, mas foi avisado. Mas eu não... Ok, então a gente vai voltar no tempo? A solução é voltar no tempo ou deixar morrer no inverno? Não, a solução é realmente resolver. Solução, não no então problema, a solução podemos fazer em paralelo, botar a usina para funcionar, podemos fazer em paralelo, botar carvão para ativar, tá tudo desligado. Você não liga uma usina nuclear para até sábado meio-dia. Então, concordo. Fizemos cagada no passado? Muita. Temos que consertar? Sim. Consertamos em 24 horas? Não. Mas você acha que congelar preço é a única alternativa? Existem trabalhos e paralelos. Congelar preço é a única alternativa? Não. Fábio, mas se não congelar preço, não tem condições de chegar no inverno. Eu não ligo uma usina nuclear até o inverno. Não. Eu não ligo uma usina de carvão até o inverno. Imagina você com menos 20 sem aquecedor. Nenhum. Vamos dormir com menos 20 sem aquecedor. Não tem como. Então, infelizmente, temos que tomar uma medida que vai estourar a conta pública do governo porque fizemos cagada no passado. Por ter feito cagada no passado, eu tenho que resolver o frio. Senão o pessoal no Natal vai estar morrendo. Literalmente morrendo, não tem aquecedor. Então, ok, vamos ligar nuclear? Ok. Vamos ligar carvão? Vamos. Até isso vai estar pronto quando? Março, abril? Ok, março e abril muda a regra. Mas eu tenho que resolver o problema da pessoa conseguir sobreviver ao Natal. Dele não morrer congelado dentro de casa. Eu acho que eu sou meio radical. Eu concordo com você. Aí, duas últimas coisas que eu quero falar, para também não adianta a gente... Eu acho o seguinte, faz que nem no Brasil. Enfia o dinheiro no bolso do povo. Paga a conta aqui, ó, bonitão. Tá aqui o programa de auxílio. Também peguei concordo. o dinheiro das estatais agora, que deu lucro, tá aqui, ó, cheque no seu bolso. Paga a conta de luz. Não pode congelar preço, paga a conta de luz. O preço está subindo, dou mais dinheiro, vai estourar a conta pública anyway. Agora, só para fechar, eles arrumaram uma fórmula muito boa, porque daí a máscara despencou, né? Eles estão desmatando florestas, historicamente, patrimônios, para usar lenha, e vem encher o saco da Amazônia. Então, assim, o mundo é maravilhoso essas horas, dá uma volta que é linda, entendeu? Quer intervir? Livre mercado. Pô, vou estar aqui, ó, chequinho, 1.000 euros para cada um, 1.000 pounds, eu vou estourar minha conta pública, eu que fiz a cagada, deixa o mercado fluir. Porque vim falar que a culpa da empresa geradora de energia, ela tem que comprar a energia mais cara da Rússia. Sim, concordo. Aí você está intervindo no mercado, dá dinheiro, que nem a gente está fazendo no Brasil. A Petrobras não está dando lucro recorde, enfia dinheiro no bolso do povo. O povo tá aqui, ó, vai comer, a inflação tá coisa, dá o voucher, exatamente, ó, tá aqui, ó, vai comprar energia, vai comprar o que você quiser, o dinheiro tá no seu bolso. Inclusive, é para isso que o governo serve. A gente esquece idolatria, o governo é nosso funcionário e a gente paga eles muito bem para isso. Faz seu trabalho direito, meu amigo, é só isso que a gente quer. Faz seu trabalho que eu faço o meio e vida que segue. Concordo com você, Fábio. Bom, aqui eu falo, né, a BMC News, a gente democratiza a informação e respeita opiniões diferentes. O Cabral tem uma opinião diferente do Fábio em alguns pontos. O pessoal aqui do chat está falando aí, ótimo debate, mas acho que isso que realmente é enriquecedor, ouvir opiniões diferentes. Cada um tem o seu ponto de vista, a gente respeita. Eu acabo concordando mais com o Fábio aí em relação a essa questão, mas respeito a opinião do grande professor Alexandre Cabral. Já está aqui o convite para o próximo debate, hein, Fábio? Nós três escalados, vamos lá. Quinta que vem, pronto. Eu agradeço, eu estou sempre à disposição para ajudar. Eu acompanho o Cabral todo dia de manhã. A gente tem aí quase 2 décadas de amizade já no mercado, desde sempre. E precisando de um contato aqui em Miami, quiser saber a bagunça que está, como o Cabral diz, aqui na Diadema,
americana, é só chamar que eu estou à disposição. Adorei essa, diadema americana. Essa tinha que ser do Cabral mesmo. Então, até quinta-feira que vem, 10h30. Ah, fechado. Se ele topar, fica fixo. Então, cadê o Gabriel? Gabriel, deixa aí, fecha a agenda. Fixo aqui, eu quero o debate toda quinta. Adoro, sou dessas. Fábio, muito obrigada, viu? Um beijo pra você, pra toda a diadema aí, americana. Até mais. Eu que agradeço. Bom dia, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, igualmente.